Hoje estamos na minha cidade natal, em Tarrasa, e viemos ver uma coleção incrível de jipes e caminhões de guerra. E eles estão a apenas 2 minutos da minha casa. Então vamos aproveitar e ver essa magnífica coleção, que ainda por cima é cuidada por uma pessoa jovem. Então, vamos lá conferir. Ah! Para quem nunca viu, vocês nunca assistem. Tem essa curiosidade, que se não tivéssemos feito isso no vídeo, teria ficado até meio estranho. Meu nome é Mark, e eu sou um apaixonado por carros. Bom dia, Sergi. Bom dia, tudo bem? Como você está? Pode entrar. Obrigado pelo convite. Estava muito ansioso para ver sua coleção. Por que esse senhor? Às vezes nos encontramos em alguns dos passeios que acontecem aqui na minha cidade, em Tarrasa. E uma vez eu o vejo com um jipe, outro dia eu o vejo com outro dia com um caminhão e eu digo: "Ei, quantos você tem?" E ele me disse, uns 20 sim. Me disse, uns 20 da última vez. E eu falei, caramba. Então teremos que fazer um vídeo de coleção. E é por isso que estou aqui. Entrem, podem passar. Sergi, com qual carro vamos sair agora? Bom, para mim, todos são jipes. Agora vamos em um Ford Mood 84. Ou seja, não é Jeep, é Ford. Não é Ford. Parece um Jeep daqui. Olhando de lado assim, dá a sensação de que é um Jeep. Projetado pela Ford e produzido pela General Motors. Que motor ele tem? Isso é parecido com um Ford Sierra ou algo assim? Sim. Mas anfíbio? Anfíbio? Sim, já estou vendo. Tudo anfíbio, carburador também. Certo, isso dá uns 90 cavalos. E esse? Onde você comprou? Esse nós compramos de um amigo nosso daqui, perto de Sabadell, mas ele veio do deserto de Nevada. Esse carro foi importado de lá, sem ferrugem alguma. Tem um pouco, bom, algo assim, superficial, que já está mais ou menos reparado e está todo com pintura original, com as marcações. Como eu gosto. E descobrimos a história do carro, que estava nos fuzileiros navais, colocaram Marine Corps e apareceu o número da matrícula original dele. 5.085. Aí atrás, dá para ver melhor. Vamos olhar por trás. Espera, eu te ajudo. Vamos dar uma volta, pessoal. Não, aqui eu não vejo. Seria aqui 5.065. Ai, e o 3 não sei o que é. 43 pode ser? Sim. Bem, essa era a matrícula original americana dele do exército. Sim, sim. Então vamos dar uma volta, vamos ver. Qual é a experiência de andar com um Ford, né? De que ano exatamente é esse? 84. 84? Não é muito antigo, não? Embora dê uma sensação de carro mais antigo. O que existia antes do Hummer, de onde ele surgiu, é um pouco mais largo que os Willys, dá para notar. Agora que você falou, parece mesmo mais largo, suspensão independente por molas. Curiosamente, o diferencial dianteiro e o traseiro são intercambiáveis. Curioso, dá para ver por aqui? Algum motivo? A ponta do cardan? Sim. Se você colocar na frente, fica ali.
Se colocar atrás, o cardan sairia por aqui. E isso era porque, se quebrasse o da frente, você podia colocar atrás e continuar. Certo. Ou seja, era como um step para a traseira. Exato, era como ter um step já colocado no carro. Correto. A ideia é muito boa. Então vamos embora. Vamos precisar da pá ou não? Esperamos que não. Esse já é 4 marchas. Vamos! Pouca gasolina, que está muito baixa. Não está conectado. Ok, sim. A pressão do óleo, temperatura do motor, o quê? E a bateria, o gerador? Funciona muito bem. O afogador é o starter. Aqui que diz throttle, isso é para aumentar a velocidade do veículo, mas o acelerador manual seria não o do pé, e isso é para fechar as válvulas de ventilação do veículo. Aqui vocês podem ver escrito: passamos para 24 volts. 24 volts. Hoje, descobri uma coleção incrível de jipes e caminhões da Segunda Guerra Mundial e também a paixão de Sérgio. Durante as horas juntos nesta manhã, me surpreendeu como ele os olha, como ele os toca, como seus olhos se iluminam toda vez que fala sobre eles. O amor dele por esses carros é autêntico e contagiante, tornando a experiência muito mais especial que um simples passeio entre veículos históricos. Foi uma manhã perfeita, aprendendo e compartilhando a paixão de alguém que vive por e para esses jipes. E a seguir, vocês vão ver o que eu digo no vídeo. Você gosta de passear com esses carros por terraça? Sempre ando nesses carros, já te vi algumas vezes. Pois este carro. A única coisa que fizemos foi trocar os pneus, porque estavam muito ruins. Eram os originais e tivemos que trocar para poder rodar direito. E não tivemos que mexer nem nos freios, porque já tinha o fluido de freio de silicone de fábrica, colocaram, e não mexemos em nada dos freios. Em nada, verificamos os níveis. Isso sim está perfeito, tudo certo e graxa por todo lado. Colocamos e pronto. E usar. E o que mais me diverte é que esteja jovem. Ele vem com seu carro, toma seu café aqui, prepara o café da manhã enquanto observa o centro. Fabuloso. Quer vender seu carro clássico? Inscreva-se. No meu site, Garagem do Mark, você pode anunciá-lo por apenas €1. Eu preparo a descrição e publico seu telefone para que você venda diretamente. Somos a maior comunidade de clássicos do país. Compartilhamos projetos com você, histórias e agora também ajudamos você a vender. E quando tivermos mais anúncios a cada semana, vou fazer Reels e Shorts com os 3 clássicos que eu mais gosto ou os últimos que chegaram ao site. Sergi, como isso começou? Foi por volta de 71 ou 72. Meu pai comprou o SM38 azul. Vamos ver? Sim, vamos lá. Sim. Ele comprou o SM38 do ano 51. Ele comprou em Arenys de Mar, aqui na Catalunha, e vinha com o motor original e tudo. Mas meu pai desmontou o motor original para colocar um 124 para poder ir a todos os lugares com ele. Ele não modificou nada do original do carro e colocou um motor de Seat. Vejo que vocês não têm. Já desmontamos o motor para remontar o original, porque meu pai manteve os suportes originais.
Os originais do motor Willys e toda a caixa de marchas do Willys só foram trocados. O que é E esse carro com motor de 124 comandava? Com esse carro, nos anos 70 e 80, eu ia para qualquer lugar, pela rodovia, a 110, 120 km por hora, perfeitamente. Com o Jeep, com uma capota que fechava perfeitamente. E eu usava como carro do dia a dia, só tinha esse carro. A ideia é recolocar o motor original que vocês têm para que ele volte gradualmente ao que era antes. Os bancos são do 124 também? Não, esses bancos são de um carro americano, não sei se de um Lincoln ou algo assim. Tenho por aí o emblema que ficava colado aqui e saiu assim do exército. Suponho que esse carro, quando estava no exército, levava oficiais e colocaram bancos mais confortáveis. E fomos reunindo todas as peças originais, tudo isso que está aqui. Estas são as placas originais do carro que mostram o ano, número do chassi, tudo. Agora, já estamos com o painel desmontado, trocando os mostradores não originais do Willys, pois ele instalou os adequados para o motor que usava. E agora estamos conseguindo todas as peças originais da época de novo e a caixinha. Esta que estou vendo aqui, esta caixa é para a bateria. Aqui dentro vai a bateria, que são duas, porque esse carro também é 24 volts. E esta caixa é a original dele, que meu pai guardou por muitos anos. E aqui vai uma das duas baterias, que ficavam fechadas dentro de uma caixa para poder funcionar aqui. Estas são novas, são réplicas, que um amigo fez para mim em aço inoxidável e ficaram idênticas às originais. E aqui dentro do carro, que está um pouco bagunçado. E essa é a ideia de colocar essas duas caixas novas? Não, vou colocar a original dele e guardar essas para outros carros. E aqui eu tenho todas as peças dele que vou restaurando aos poucos. As do assoalho, que são removíveis. Mas você trabalha com isso? Não, isso é um hobby, é totalmente um hobby. Um hobby que eu faço com meu pai, como a maioria de nós, né? Sim, parece que sou um profissional, que tenho uma oficina de jipes, mas não. Temos menos do que gostaríamos à tarde, um tempinho ou nos fins de semana quando você tem tempo. Sim, vamos fazendo aos poucos. Olha, este é o motor que ele tinha. Tiramos durante a pandemia e ainda não tivemos tempo de colocar o dele de volta. Só outra pandemia traria aquele tempo extra que todos tínhamos, né? Exato. Ele tem muita sorte de ter uma garota que o acompanha em todos os lugares e que está muito envolvida. Ué, tu teve muita sorte, né? Que muitos de nós, às vezes, não temos o que gostaríamos. E esse senhor tem, né? Então não? E vamos toda a família com o Jeep. Meu pai e minha mãe, você, eu e minha parceira. Vi as fotos da sua mãe dirigindo, é curioso. Ela e o Jeep gostam muito de dirigir. Então, pelo que eu entendi, foi seu pai que começou a coleção? Bom, eu acho que sim, porque antes ele tinha só alguns. E, bom, se ele comprava algum, ele consertava e vendia. Mas aos poucos, ele quis ter um de cada modelo. E como eu também gosto, fomos aumentando a coleção. Qual foi o primeiro, então? Entendo que este foi o primeiro carro que ele comprou. Ele começou a coleção com este veículo, que ainda não sabia que era uma coleção. Ele queria um Jeep e, bom, aos poucos, ele desmontou o carro inteiro em peças quando o comprou. Ele usou por um ano, ou algo assim, mais ou menos no estado original, e desmontou completamente para fazer a adaptação do motor novo. Mas toda a carroceria desmontada, o chassi pelado, diferenciais, tudo desmontado, e ele montou tudo de novo e o veículo esteve funcionando até a pandemia. O motor já estava fraco, com baixa compressão, e nem era o original. Agora, busca-se que estejam o mais originais possível. Perguntamos, vocês sempre conservaram o motor dele? Seu pai sempre cuidou? Sim, pode crer. Também é ter o espaço e também ter a visão de que, algum dia, o que foi feito possa ser revertido. Exato. Isso ele fez muito bem. Então, a motivação e paixão nessa coleção, e eu penso, o que significa para você conservar o quê? Esses veículos da Segunda Guerra? Eu sei que você não é de guerras,
Nós também não somos. Mas por outro lado, não sei se você percebeu que ao seu redor você está cercado só por carros de guerra. Então, não sei, eu vejo esse perfil em você aí. Agora com uma subcoleção de armas, né? Escondidas? Sim. E você me diz que não gosta de guerras, né? Então, é mais a paixão pelos carros. Nós e a história, né? Que o primeiro 4x4 que existiu como carro, não como caminhão. Já existiam caminhões 4x4, mas como carro leve. Foi o primeiro, o Willys, o MB. E é isso que a gente gosta. Saber que temos, então, um dos primeiros 4x4. E como foi evoluindo até agora. Existem os Wranglers. Também temos um Wrangler E-Jill 92 14000. Que não está aqui, está em outro galpão. E também está em estado de origem completo. Então, desse comentário que você me diz, vejo que vocês têm diferentes modelos na coleção. Exato. Por que não damos uma olhada em quais modelos vocês têm? E vamos dar uma olhadinha neles? Todos nós que estamos aqui atrás, que não entendemos desses veículos, que nos expliquem as diferenças. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Então agora a gente volta e ele explica pra gente. Um pouquinho de cada um. Vamos começar vendo os modelos da Segunda Guerra Mundial. O mais antigo que temos é este, que é um Dodge WC 52 do ano. Bom, do final de 41 das primeiras unidades fabricadas. Ele tem um motor Chrysler. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Esses eram usados na guerra como parte fundamental da logística americana. Para o motor, o original dele, que agora estamos colocando para funcionar, porque esse carro ficou mais de 30 anos parado. É o último que compramos, faz exatamente uma semana. Sim. E bom, já estamos no processo de ligá-lo. Fica animado com isso, hein? Sim, sim, sim. Vocês podem ver por dentro. Ele tem os bancos originais. Sim, que bonitos, né? E todo o painel com suas placas e tudo mais. Também o mais original possível. Pelo que vejo, você gosta muito de carros originais, né? Sim. Você não gosta de fazer modificações estranhas neles? A gente gosta que eles fiquem o mais fiéis possível de como saíram da fábrica, mesmo com as modificações que fazemos. Podem ser equipamentos que existiam na época, como os galões, as pás, bom, todas essas coisas. E aqui dentro está cheio de coisas que o antigo proprietário nos deu, que nos deu muitas coisinhas para enfeitá-lo. Ele nos deu o material sanitário da época para a ambulância que veremos depois. Está muito bom. Ferramentas da época também. Uma bomba, né? Sim, para encher os pneus. E bom, ele também nos deu algumas cordas, coisas que nós, que restauramos veículos militares, gostamos muito como adereços, assim como esses sacos. Exato. Vamos ver de fazer a parte de trás, vamos. Para que vocês vejam qual é o tamanho deste caminhão, porque também não é muito grande, né? Não era durante a Segunda Guerra Mundial, era, digamos, o segundo tamanho de veículos que existia. Tinha o Willys e depois já passávamos para os Dodge. E maiores ainda, os GMC. Depois vieram outros maiores, como o Pacific, já usados para resgatar tanques e similares. Este acho que não chega a 4,5 metros, mais ou menos de comprimento. E depois? Não sei ao certo, viu? E o próximo veículo, depois deste, que é o GMC Exato. Agora vamos ver o GMC, que está ali embaixo, que justamente ontem tiramos o capô para fazer um serviço de pintura, e agora o capô não está visível. Mas esse veículo também está bastante original. Esse já é bem maior, como um caminhão. Sim, esse dos grandes que foram fabricados para a Segunda Guerra Mundial é o menor, mas já tem um bom tamanho. Mas cabe um Jeep atrás? Sim, cabe um Jeep dentro. Perfeitamente. Sim, aqui você pode. A ideia é ir para algum passeio com o Jeep atrás? Sim. Na verdade, este ano fomos a Guicharon para um encontro de veículos militares que acontece todo ano perto de Manresa. Sim, que é organizado por um amigo nosso, exatamente Ferran Sivila, do Clube Historics. E este ano fomos com 2 GMCs, um de um companheiro nosso e este aqui. E muitas vezes já levamos Jeeps dentro. Totalmente original. Correto.
Mais informações que volante. O volante justamente é francês, não é o original, que seria de madeira. Estamos no processo de conseguir um, assim que pudermos. Sim, mas era tão grande. Sim, igual, mas de madeira. Igual, mas de madeira. Sim, sim. E é conversível como um Willy. Você pode abrir a capota da cabine e da caçamba e fica aberto, e você pode abaixar o para-brisa. Esse para-brisa, uma vez aberto, é abaixado e fica apoiado, assim, em cima do capô. Por isso essa peça é a do capô. Isso não aparece. Sim, isso fica escondido dentro do capô. Ou seja, fica em cima do... Sim, ficaria aqui plano em cima do capô. Deve ter uns batentes de borracha, imagino. Bom, tem aqui um batente que, quando abaixa, bascula e se apoia aqui, certo? E fica horizontal, sem encostar no capô. Exato, certo. Ou seja, não encosta no capô? Não encosta diretamente, mas fica paralelo ao capô. Vamos ver atrás. O que eu mais gosto é velocidade máxima de 40 milhas. As letras típicas que faziam bem e que continuam fazendo nos Estados Unidos, né? Que todas essas nós mesmos fazemos os moldes e vamos pintando aos poucos. Aqui dá para ver a carroceria do caminhão, que agora está faltando os bancos basculantes, aqui de madeira, que estamos restaurando, que eram para poder transportar a tropa. Exato, Vale, sim. Você está orgulhoso, né? Bem, fomos restaurando aos poucos. Ele já estava bem e estava quase inteiro, mas fomos finalizando, colocando as lonas, arrumamos os freios, agora também estou trocando os pneus. Os da frente já são novos e os de trás ainda são velhos, mas vamos fazendo aos poucos. Você vai restaurando e passa muitas horas nisso. Imagino você com seu pai, sim. Aqui nós dois trabalhamos juntos nos fins de semana, agora íamos fazendo. Você é filho único? Não. Eu tenho um irmão mais velho que também trabalha com carros, mas restaurar carros antigos não é a praia dele. Ele não tem tanta paixão quanto você? Exato. Poxa, às vezes pula uma geração, mas dessa vez não pulou. Seu pai teve sorte. Então, qual modelo ele mais diferencia? Agora, de caminhões, aqui você não tem mais. Você tem a ambulância. Eu tenho a ambulância, que vamos ver. Quando conversarmos, veremos. Vamos falar sobre os veículos da Guerra do Vietnã, certo? Agora falta vermos os da Segunda Guerra Mundial. O Willys MB, que é o veículo mais fabricado durante a Segunda Guerra Mundial, que, como vocês sabem, tinha 2 fabricantes Willys. Até o ano de 45, exato sim, de 42 a 45 foram produzidos. E havia 2 fabricantes, Willys e Ford. Este, por exemplo, é uma unidade Willys que está bastante original. Podemos ver o motor de 4 cilindros com cabeçote plano. Todas as válvulas ficam no bloco e podemos ligá-lo. Podemos ver o cabeçote. Agora ele está parado há 10 anos. Agora, quando se fala em cabeçote plano, é um flathead, que são os melhores motores porque são os que dão menos problemas. São muito fáceis. Não tem o problema das guias de válvulas que consomem tanto óleo, ou se a distribuição quebrar, você não quebra o motor, porque as válvulas não chegam a bater nos pistões. E vamos testar para ver se liga. Vamos lá. Só apertando a embreagem, né? Não, esse vai com um botão, mas sem encostar na embreagem. Beleza? Vamos ver? Aqui você faz contato. E aqui com o pé, que é um pedal que tem, é um pedal sim, que aciona. Vamos ver se conseguimos ver. Ah, beleza. Já estou vendo aqui embaixo. Sim, já estou vendo. Este aqui. Aqui dá para ver o pedal, que é este aqui. É o mesmo pedal que os carros dos anos 20 têm. Exatamente, americanos. É o que eu, com minha Star, sempre usava para dar partida. Não sei se o seu vai direto, quando fica em cima de um motor de partida, ou vai com um cabo e é elétrico como este, aí sim funciona. Este também serve para dar corrente ao motor de partida. Exato. E já no caso do Dodge, o que faz é com o botão de pé. Olha, podemos ver, justamente eu tenho ele aqui desmontado, que eu estou
Adicionando, este é o motor de partida do Dodge 52. A diferença é que manualmente você empurra todo o Bendix para fora e quando chega aqui de partida. E já no caso do Willys, simplesmente apertando o Pabo Toolkensho no botão, ele já atua direto aqui e tem o disparo. Este é manual. Exato. Você gosta de sujar as mãos? Sim, não está muito organizado, mas aqui vamos fazendo coisinhas, porque senão seria impossível. Exato. Quem arruma esse caminhão para você? Não. Alguém encontraríamos, mas não fazem como seria melhor. Você gosta de deixá-los assim, com parafusos originais? Você sempre tenta procurar. Não coloca parafusos de ferragem, coloca parafusos da época. Se for um Ford, você procura parafusos estampados com o F de Ford. Os Willys usam várias marcas e modelos de parafusos, com rosca em polegadas. E onde você compra tudo isso? Tem coisas que você encontra como reposição, mas muitas vezes você compra peças velhas só para recuperar parafusos. Aqui podemos ver, acho que tenho um pouco de parafusos por aqui. Tudo isso são parafusos de Willys. E tem marcas diferentes de parafusos. Aqui podemos ver, por exemplo, esses que têm um Abotas AMM. Esses que têm um trator de qual modelo seria? Isso seria tudo de Willys. Porque há coisas que são partes de carroceria e partes que são partes mecânicas. E depois podemos ver os da Ford, que são muito bonitos, com o F de Ford. Não sei se dá para ver bem estampado no parafuso. E bom, assim tem muito. Bom, tem o F de Ford antigo sim, com esse. E tem vários modelos. Porque conforme a guerra avançava, variava, o F ficava mais grosso, mais fino e ia mudando. Vocês têm muitos tipos de parafusos, né? Aqui temos porcas de roda, tanto para a direita quanto para a esquerda, que não são iguais. Bom, peças do Jeep para os ganchos de reboque traseiros. Isso é, para amarrar as correntes do gancho de reboque. Bom, peças que vão sendo usadas. Isso é muito insano. Sim, é brutal. Eu te conhecia, mas eu não achava que era nesse nível, hein? Sim. Que nota a gente dá? Alta? Hein? Agora podemos ver um Willys por baixo, também um MB da Segunda Guerra Mundial, e podemos ver como tudo é simples. É muito simples. Você gosta de trabalhar nesses carros por serem tão simples? Exato. Porque você pode não saber como se faz, mas só de olhar um pouco, você já percebe o quão fácil e simples é. Por que você não estudou para ser mecânico? Bem, eu estudei mecânica de barcos, mecânica naval, fiz um curso em Barcelona, mas não trabalho com isso. Nós temos outro negócio na família, temos piscinas, uma academia, e além disso, somos muito conhecidos aqui na cidade. Todos nós que somos de Terrace já fomos nadar na piscina dele. Correto. E isso aqui é mais como um hobby, porque a gente não estudou mecânica de carros, nem eu, nem minha mãe. Mas, bom, você tem alguma ideia? Um pouco sim. Com esse carro, para onde iríamos? Para onde a história nos levaria agora? Nos levaria ao primeiro Jeep civil que saiu, que seria o FJ3AFJ3A. Seria este aqui. Estamos falando também de motor a gasolina, não é? Sim, o motor é o mesmo. O que muda um pouco é o chassi, a carroceria e o câmbio. Reforçaram algo, mas este já não é militar. Este é comissário de justiça, como diz a denominação civil. Jeep foi o primeiro que foi vendido ao público civil, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e isso de madeira aqui eram os apoios, para quando você abaixa o para-brisa, ele se apoia aqui e se amarra com uma corda aqui. E eram de madeira, sim, não de ferro, não de madeira, não de madeira. Os da Segunda Guerra Mundial são um pouco diferentes, mas também são de madeira. Passam um pouco mais exatos, passam um pouco mais disfarçados, hein? É mais fino. Talvez vocês nunca tivessem percebido que eram de madeira. Eu nunca tinha percebido até hoje que vi esses civis tão claro, né? Estes, por exemplo, não são originais. Foram feitos, esses nós fizemos,
mas aqui podemos ver alguns originais que já estão um pouco mais desgastados. Bom, esses têm uma borracha. A borracha não é original, mas é boa porque não se desgasta tanto. E este é o primeiro que foi feito para uso civil. Antes deste, havia o comissário de justiça. Dois muito parecidos, só tem uma pequena diferença no para-brisa. Te passei um Jeep, sim, que fui ver um Barfine. Vou pôr o link na descrição, pois o carro estava à venda. E vocês já sabem que, se alguém estiver interessado em vender um carro por €1, pode colocar na página da Mars Garage. Aqui está o site W Mars Garage. Então, aquele Jeep que vimos ali também era um Jeep civil, porque já era do ano de 49. Sim, um pouco militarizado, porque, por exemplo, está na cor verde. Colocaram a roda e o galão atrás. Agora podemos empurrar um pouco para frente e veremos melhor. Quer que eu te ajude? Esses Jeeps civis não tinham atrás nem o típico galão, nem o estepe, porque foram feitos para uso agrícola. Exato, dá para abrir a porta. E esse carro a gente já vê com a cor e também, sim, era uma das cores da época. Não está 100% correto, porque esse carro brilha um pouco e deveria ser mais fosco, mas tudo bem. Pintura brilhante, nada disso. Deveria ser fosca. E também vemos que a estampa do guia, a estampa é incrível. Mas olha, abre de novo. Olha por trás a estampa. Veja como a prensa estampou todo o porta-malas com os reforços e com o logo da Willys. É curioso, esse porta-malas também é original, que o restauramos com as correntes originais para abrir o porta-malas. Eu adoro. Como vocês conseguiram? O cuidado que você tem com o fato de serem originais, isso dá um pouco mais de qualidade a essa coleção. Alguma delas é original. A última coisa que fizemos foi conseguir o escapamento original que sai por trás. E ele não usou. Usou outro escapamento e conseguimos um original. E, por exemplo, o que os militares não têm é o para-choque, que vai aqui nos militares. Este aqui não tem. E o legal é que nunca colocaram. Não tem nem os furos tampados. Podemos ver o militar que está aqui. Se você puxar um pouquinho mais para frente, esse aqui eu não consigo puxar para frente, mas aqui a gente pode ver o que ele tem nos para-choques. Aqui neste sim, ele tem um para-choque, que além disso, aproveitavam para colocar o número do veículo militar, a placa militar. Sim, exato. Exato. E você mantém todos com a sua placa? Ou seja, quando chegam, imagino que estão pintadas por cima. Talvez sim, para poder sair do exército. Eles pintavam um pouco para que não aparecessem muitos números e tal. E depois você tem e raspando. Eles vão aparecendo em alguns, em outros já não aparecem mais. Que é chato, imagino. Na ambulância vamos ver muito bem, porque apareceram todas as marcações da ambulância da época. E com isso, você pode saber a história que o veículo tem, que é o que eu mais gosto de saber. A história do veículo, né? Onde estava? O que foi que ele fez? E dentro da tentativa de conservar os originais. Por exemplo, há coisas que são elementos de segurança, como as luzes, que para poder circular pelas estradas espanholas, precisam ter um mínimo de... Essas luzes não são originais? Por exemplo, essas aqui não são de fábrica. Vinha aqui um refletor e só isso. E à esquerda, vinha um farol todo vermelho com o aro cromado. Por isso procuramos coisas que se pareçam com as originais, mas sem piscas. Só tinha luz de posição e freio à esquerda, nada mais. A luz de freio vermelha, nos Estados Unidos, muitas vezes, também serve como pisca, mas em vermelho. O que acontece é que aqui na Europa isso não é valorizado. No Mood, em que entramos antes, veremos que tudo está em vermelho. Agora funciona a posição, e se ligarmos a seta também fica em vermelho. E o freio também é em vermelho. Vamos desligar a seta. Sim, com certeza. E além disso, mantém suas luzes. Militares. Para baixo, vamos ver as luzes militares. Ah, ok. Sim. Agora vai com a luz militar.
Isso se chama posição militar. E aqui na Espanha eles chamam de olhos de gato. Olhos de gato. E na frente são conhecidos como blackout. Blackout, que é essa luz que faz. Aqui não dá para ver muito bem, mas faz só um filete de luz bem fino. À noite, que era para que a aviação inimiga não os detectasse. E depois, qual carro pegaríamos? Certo, vimos o Jeep Civil do ano 49. E a partir daí o exército americano voltou a precisar de um Jeep militar. E do Civil, derivou uma versão militar, que seria o M38, que seriam esses dois que tenho aqui, e o azul, aquele que vimos primeiro, que era do meu pai. São lindos. Seriam os M38. Talvez o M38 seja o Jeep que eu mais gosto, o M38. O que acontece é que continua sendo Morro Baixo, como é conhecido. Sim, porque eu vi que você tinha um Morro Alto, que para mim não são os que eu mais gosto, continua sendo Morro Baixo. Estamos falando que foi projetado no ano de 50 até 52, durante 2 anos. É o Jeep menos fabricado. Unidades. E é um MB da Segunda Guerra Mundial melhorado anfíbio. O equipamento de 24 volts traz muitas melhorias. Motor a gasolina, o motor é o mesmo da Segunda Guerra Mundial. A única coisa que muda um pouco é que o cabeçote está reforçado, porque os cabeçotes da Segunda Guerra Mundial tendiam a entortar. E este está reforçado, este aqui já foi reforçado. Sim, qual é o preço de um carro desses, do jeito que você tem? Se eu quisesse comprar um, depende de quão original ele está. Quanto mais peças originais tiver, mais valor o carro tem. Mas os Winnys, mais ou menos, têm um valor entre uns 15 mil euros e 20 mil euros. Depende. Militar. Militar, sim. E civil valeria menos dinheiro. Os da Segunda Guerra Mundial sempre valem um pouco mais. Os da Segunda Guerra Mundial sempre são mais caros porque são os mais antigos e os que as pessoas mais procuram para recriações da Segunda Guerra Mundial. Na França, por exemplo, quando vamos para a Normandia, lá você só vê M38 da Segunda Guerra Mundial, não vê? Muita gente não valoriza, mas é um ótimo Jeep. Fabricaram bem menos unidades, é mais confortável e anda melhor. Mas é menos valorizado que os modelos da Segunda Guerra Mundial. Bom, seria como um Série 1 ou um Série 3, né? Seria mais ou menos igual, porque no meio tem o civil. Os civis, imagino que são os menos valorizados. O que acontece com os civis é que muita gente comprou Jeeps civis e os militarizou. Transformou, por exemplo, um comissário de justiça em um M38 e aqui, quem não entende de Jeeps, vê um Willys. Mas quando você procura um pouco da história, vê que, na verdade, é um Jeep civil pintado de verde. E para mim tem mais valor em estado civil, com os bancos, neste caso de curvim preto, o interior também em preto. Que não, tudo verde ou cor de areia depende do sim. Esses nós não vimos os bancos. Imagino que você está com os bancos originais. Aquele ali sim está com os bancos originais. O verde, vamos ver o verde. E eles estofaram em cor de areia como o carro. Isso não seria o correto, mas eu ainda tenho que trocar isso. Quantas coisas você ainda tem para fazer? Não? Sim, sorte que você é jovem e a vida deve te dar tempo, né? Você nunca termina de restaurar um carro 100%. Sempre aparecem coisinhas. Sim, me diga isso. Esse aqui parece estar bem original, tudo por dentro. Tem que olhar todas as placas como antigamente. Exato, vimos isso, mas essas estão em condição muito melhor do que as do outro. Vejo que você tem várias alavancas aqui. Sim, já aparece um Land Rover 4x4, a troca de marchas, perdão. Aqui temos o 4x4, que agora está engatado, e a reduzida, que também está ativada. E a outra, e esta. Aqui temos a alavanca para usar o guincho dianteiro. A tomada de força. Certo, a tomada de força que ativa o guincho dianteiro, que é mecânico. Tudo muito mais fácil do que o Land Rover, né?
É só empurrar as alavancas. Vai para frente ou para trás. Agora já estamos nas marchas normais. Sempre tem uma ordem. Primeiro troca de marchas, depois o 4x4. E se complicar mais, a reduzida. E também a partida. Vamos. Vamos. Vamos lá. Já, quem é esse? Ah, não, quem está aqui? Está? Orador. Bem, é uma coleção privada particular. E o que temos muito claro é que nós a aproveitamos. Os carros não ficam parados. Estão prontos para rodar quantos quilômetros forem necessários. Sim, vocês podem ver em terraça se vierem algum dia. Se não, a mãe dele, o pai dele, ele mesmo circulando com um desses jipes. Eu já vi isso várias vezes e acho engraçado quando vejo, digo, olha só a conquista dos jipes de terraça. Eu, por exemplo, muitas vezes, para ir para casa, para sair no fim de semana ou qualquer coisa assim, vamos com os jipes. Quanto mais funcionam e circulam, melhor ficam. Você sabe disso, Mark, com seus carros? Sim, quanto menos tempo eles ficam parados, melhor funcionam. Ficou claro para mim que vocês mesmos restauram, mas vocês levam os carros para alguma oficina mecânica, para alguma coisa específica? Limpeza, a única coisa que a gente precisa levar para fazer em oficinas mecânicas é isso mesmo. Por exemplo, limpezas internas do bloco. Algum carro que esquenta ou algum radiador que precisa ser desmontado. É a única coisa que a gente não faz. Qual foi o projeto de restauração mais difícil? Bom, esse de Cor-Areia foi feito inteiro, desmontado peça por peça, tudo completamente. Se levantarmos o capô, a gente... Vamos ver. Você comprou? Entendi, em condições muito ruins. Este carro, a única coisa que tinham feito era a funilaria. Toda a mecânica estava completa, mas não funcionava bem. Esse carro não estava bem feito. E foi preciso refazer coisas que tinham sido feitas errado. Os da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os mais antigos. Sim, ele tem o foco, que o próprio foco ilumina o motor caso precise ser reparado. Mas o que seriam? Você me disse M38. Esses não têm isso do foco. Já percebi que o foco não gira. Mas para quem nunca viu, tá vendo? Tem essa curiosidade que, se não tivéssemos feito isso no vídeo, teria ficado até meio ruim. E depois, ainda dá para girar, não é? Dá para girar o foco? Agora não, porque está apertado. Tem aqui uma porca que dá para apertar. É ela que também permite focar. Mas está apertada, porque está na posição para circular, para focar direitinho. Mas afrouxando aqui, poderíamos girar o foco para direcionar para o filtro de óleo, para o distribuidor, para onde quisesse desse jeito. Quando estragava à noite, eles podiam consertar o... Jeep do M38, que, como eu disse, Segunda Guerra Mundial, é o MB. Este era chamado de MC, que nós chamamos de M38, mas havia o MA, que não se vê muito aqui na Espanha, que também é da Segunda Guerra Mundial. O MB, que é o típico Willys da Segunda Guerra Mundial. O MC, que é o M38, e o MD, que é o M38A1. Aqui já vemos completamente diferente a estética do Jeep. Já o capô mais arredondado, que nos lembra o Renegade. E aqui já vieram as versões civis, que seriam Comissário de Justiça 5 e... Renegade. Aqui já mudaram o motor. Muito maior aqui temos. O que é o bloco é idêntico. O único que varia é o cabeçote que já temos. As válvulas de admissão ficam em cima no cabeçote e as válvulas de escape embaixo no bloco. Mas o que é o bloco? Pistões e tudo mais é igual. Só tem essa pequena diferença no cabeçote. Já nos dá 12 cavalos a mais do que em um carro de 60. E com poucos cavalos como o Willys, isso faz diferença.
Muito. Qual é o seu favorito de todos os que você tem? Os que eu mais gosto são os modelos da Segunda Guerra Mundial, os MD, mas tenho que reconhecer que o melhor Jeep que já foi construído é o M38, é um modelo aprimorado dos primeiros modelos. Ele ainda tem um design muito clássico, não como este, que já muda um pouco. E esse é um design clássico e continua sendo muito bonito, com um motor melhor e provavelmente direção também. E acima de tudo, onde melhorou muito foi no conforto do passageiro, dos soldados, nesse caso. E na troca de marchas, dá para notar bastante. Continua sendo um de 3 marchas, mas agora a troca de marchas é muito mais robusta. Corre mais, mas se você quiser ir mais devagar, também é mais devagar. A primeira e a reduzida são mais lentas do que no modelo da Segunda Guerra Mundial. E o que você mais gosta desse modelo? No M38A1... Cara, o M38A1 é a evolução do M38, né? O A1, o MD. E desse aqui, o que você destacaria? Esse aqui dá para notar bastante quando você pega a estrada, principalmente pela potência do motor. Esses 12 cavalos a mais, na estrada, o carro desenvolve bem mais, também varia o tamanho dos pneus, também bem maiores, né? Na Segunda Guerra Mundial, temos 6.00 por 16 e aqui já temos 7.00 por 16, como no M38 igual. Mas isso também permite que você corra um pouco mais. É como a mesma evolução que tiveram os Land Rovers, quando eram série 89, também vinham com 6.0. E quando era o 109, vinha com 7.0, ou seja, é engraçado que os ingleses faziam a mesma coisa que os americanos naquela época. E também, os diferenciais são muito mais resistentes. Quebram menos quando você faz trilhas de pedra ou algo assim, sofrem. No fim, a polícia vai acabar vindo, né? Bom, se vocês quiserem ver por dentro, esse aqui agora está com a lona. A lona também é original. Já dá para ver que é bem pesada, bem grossa. Sim, pesada gasta. Aqui. Mas é isso que faz com que o carro seja ainda mais bonito. Sabe por que gosto de conversar com você? E é porque eu vejo que temos uma diferença de idade importante, mas pensamos praticamente igual. Ou seja, encontrar as coisas mais parecidas com o original, o mais parecido possível com o original. Você gosta do que é desgastado? Muito. A pátina. Exato, sempre digo. Que pátina bonita. Pois todos esses, mesmo que tenha o civil ali com a pintura mais brilhante do que você gostaria, ainda assim tem essa pátina. Essa pátina tão bonita, né? Em alguns lugares. Por isso a gente não pinta, porque está pintado de uma cor muito parecida com as que tinham nos anos 50. Finalzinho de 49, mas com um pouco mais de brilho do que deveria. E essa caixa que está aqui. O que é isso? Isso é uma luz. Isso é portátil. É só desencaixar. Se você tem uma luz com diferentes cores de vidro, verde, vermelho e amarelo, nesse caso, seria só o vermelho. O vermelho sim. Assim, está um pouco levantado. Mas, se abaixar isso aqui, a luz ficaria vermelha. Ah, muito bem. E para que servia? Desculpe a minha ignorância. Bom, uma lanterna para focar tinha bastante autonomia. Funcionava com uma bateria. Em vermelho, ou tirando o cristal branco, uma lanterna normal? E por que colocavam em vermelho? Para fazer sinais? Ah, entendi. Já tinha vermelho, verde ou amarelo. Viu como entendo de assunto militar? Sim. Agora, se quiserem, podemos ver um pouco sobre os reboques. Também tem reboques. Cada modelo tem seu reboque. Bom, aqui vocês veem um Willys desmontado em peças dentro de um reboque, pois não sabíamos onde colocar. É um Willys desmontado por vocês. Exato. Está para restaurar. Está em processo de restauração. Isso seria um capô auto-americano, não espanhol. Um Willys Comissário de Justiça 3B do ano 56. Certo? Está aqui, está mais ou menos lixado e pronto para pintar. Depois podemos ver os reboques. Aqui temos o modelo do M38, que as luzes e os pneus são iguais aos do carro.
Depois, aqui podemos ver um da Ford Mood, que é como o que fomos dar uma volta antes, de veículo que já tem freio de inércia na lança. Ou seja, no carro que acabamos de dar a volta agora, você poderia colocar exatamente este reboque. É o seu? Sim. E também ali embaixo, onde vamos agora, veremos o modelo da Segunda Guerra Mundial, que é um Bantam. Sim. Sim, aqui temos o reboque Bantam, que é o modelo da Segunda Guerra Mundial, que, como uma curiosidade dessa marca, Bantam foi quem ganhou o concurso para fabricar os jipes da guerra. Eles deveriam ser fabricados pela Bantam, mas a Bantam, como empresa, não podia ficar com toda a produção dos veículos de guerra. Não conseguiria atender ao que o exército exigia naquele momento, e a produção ficou compartilhada entre Willys e Ford, e a Bantam ficou com a fabricação dos reboques dos trailers da Willys. Aqui podemos ver sua placa, onde aparece a assinatura da American Bantam Car Corporation. Este reboque está bastante original, ficou muitos anos ao ar livre, não foi pintado, mas aqui tem um pequeno ponto de ferrugem que eu preciso resolver. Mas esses reboques sofriam de... Eles deixavam inclinados com isso no chão, o pé enchia de água e quando o buraco entupia, a água ia apodrecendo e procurava um caminho para sair. Como curiosidade, podemos ver que o tamanho da lança é muito mais estreito do que no modelo do M38. Essas são difíceis de conseguir originais, então é verdade que agora fazem réplicas. Segunda Guerra Mundial. Você pode conseguir muitas coisas. Réplica. Esta, em particular, é original. Dá para ver como ela está desgastada pelo passar dos anos. Não sei se dá para perceber como dá para ver as marcas de ferrugem no ferro. E essa pá que você tem aí atrás também está para restaurar? Bom, essa pá não é original, não é militar, mas como já tem seus anos, é toda de ferro. Então, como adereço para um caminhão, para alguma coisa, pode servir. Assim como essa escada bem antiga pode ser para ambulância, para o caminhão. Essa pá ficaria melhor no meu Cadillac. É um porta-malas. O que mais pode mostrar? Porque ainda não vimos a ambulância. E eu estou curioso. Eu quero muito ver essa ambulância. E ainda não conseguimos ver. E já que estamos aqui, vamos ver um modelo de morro alto. Este modelo de morro alto é espanhol. É um Viasa, um dos primeiros com motor a gasolina. Que estranho. Esses aproveitavam o chassi, diferenciais e mecânica dos modelos da Segunda Guerra Mundial. Eles copiaram, mas com as carrocerias dos anos 50, americanas já, para poder colocar o motor. O Furacão, que é chamado de cabeçote alto, mas ainda usavam os motores da Segunda Guerra Mundial, também com os calços de madeira. Exato, e este está na versão militar, porque representa que quer imitar um M606, que é o modelo americano de morro alto que foi destinado para a guerra. Não seria correto. Este carro era amarelo, de origem era civil, mas quando foi restaurado na época, foi transformado em militar, quando na verdade deveria ser civil. Era para uso civil. Qual o ano desse carro? Esse é do começo dos anos 60. 62, 61, algo assim. Mas vejo que está rematriculado. Sim, então esse carro em algum momento foi militar. E depois pode ser que tenha estado em algum serviço público, de estradas ou algo assim. Ou militar em serviço militar, mas do exército espanhol. Sim, não. Americano, não americano. Desculpa, isso aqui, o que é isso? Isto é a base para a antena. Isso é conhecido como base MP50 e serve para montar a antena do rádio do Jeep. Neste caso, este não tem rádios instalados, mas eles podem ser colocados. E aqui iria a antena. Por aqui embaixo, sairia o cabo para dar o sinal.
Aqui vemos outra em uma posição diferente. Agora eu vejo com a antena. Esta está mais clara. Aqui dá para ver instalada. E há 3 seções de antena. Será que usariam as 3 seções? Há 3 mais 1, mas dá para colocar mais 2 mais 2. Nossa, é altíssima. Não sei se vocês conseguem ver por causa da luz, mas dá para ver o quanto ela é alta. E esse é só o primeiro lance. Você quase encostaria no teto. Sim, passa bem apertado. Quando eu monto, passa bem apertado. Curioso. Falta ver ainda. Uma peça bastante rara de se ver é o reboque do GMC do caminhão da Segunda Guerra Mundial. Mas a peculiaridade desse reboque é que ele é de madeira. Não é de ferro, é de madeira. E conserva toda a madeira original, com algumas marcações. Por aqui dá para ver que é a original da época. Um contraste extra. Isso aqui foi passado pra gente por um amigo da Cerdanha. Ele tinha estado na Cerdanha. Esse reboque em Alpe, especificamente. Imagino que primeiro esteve na... Bom, esteve na França, claro. Entrou pela França. Provavelmente, mas o curioso é que toda a madeira também tinha sido preservada. Sendo de madeira? Exato, muita gente tende a pensar que os primeiros eram de madeira e os últimos de ferro, né? Mas é o contrário. No final da guerra, eles ficaram sem ferro e começaram a fabricar com madeira, ou seja, os mais antigos, de 1940. E a meados de 1944 eram de ferro. De meados de 1944 a 1945 de madeira. Os primeiros foram de ferro. Isso é o que encerra a Segunda Guerra Mundial, porque eles acabaram com o metal e teriam acabado também com a madeira. E aqui podemos ver os pneus de que falávamos antes, que vou trocando aos poucos do caminhão. Estão todos aqui dentro. Essas são as novas que quer trocar? Sim. E você faz isso aos poucos, porque são pneus que vão com aro, e é um pouco difícil lidar com esses pneus. Tem um vídeo no canal onde eu troco um pneu com aro. E eu posso dizer para esse senhor que é realmente uma loucura fazer isso? Sim, porque além disso é perigoso. Muita gente já se machucou com esse tipo de pneu, e ainda mais de caminhão. Os de carro são menores, mas os de caminhão. Não consigo nem imaginar. Quando você procura a posição do aro e enche, tem que deixar algumas horas para ver se não vai pular, porque já pularam aros e pessoas. Já se machucaram muito com isso. Você faz isso sozinho? Consegue trocar? Ou precisa de alguém para trocar? Eu sozinho com alavancas. Bom, meu pai me ajuda, mas nós dois trocamos juntos. Às vezes, o mais difícil é soltar o talão dos pneus que estão nas rodas, às vezes por causa da ferrugem, eles ficam presos. E a gente tem que levar. Outra coisa que a gente leva para fazer é o jateamento com areia. Levamos para Monistrol, em Montserrat, e lá eles fazem o jateamento para a gente. Eles deixam perfeito para pintar com primer, e aí você já pode instalar de novo. Exato. Dá muito trabalho, né? Sim, é verdade. Vamos ver a ambulância? Ou você quer me mostrar outra coisa? Não podemos ir ver a ambulância? Finalmente! Pessoal, vamos ver a ambulância. O melhor para o... Esta ambulância de 68 está completamente original. Nunca foi restaurada, nem foi feito nada nela. A única coisa que fizeram foi instalar algumas luzes de seta. É a única coisa que ela tem que não é fiel à época. É o único caminhão. Essas luzes são de Land Rover, sim, parecidas? Não. Não sei. É o único modelo. Já estou gostando mais do carro. Já valorizou, não é? Sim. É o único caminhão, digamos, que a Jeep fez. A Jeep sempre fez veículos leves. Começou a fazer picapes. E isso, se você olhar o capô e a frente, é muito parecido com os primeiros Cherokees que saíram. Sim, o Cherokee Chief, que se chamava assim. Tem esse estilo, sim. O capô, eu diria que seria intercambiável e... tudo. Vejo que o design é realmente básico. Uma criança poderia ter feito. Podemos ver, super quadrado, né? O motor também. Sim, nós temos feito pelo Jeep Motor Tornado. Esse já é um motor mais moderno, também anfíbio, 24 volts carburador. Holley, está, pois tudo é de origem. Onde vocês encontraram esta ambulância? Ela também veio daqui de perto, mas o primeiro que tirou ela do exército americano foi em Vic.
Tiraram ela do exército em Vic, num leilão. E durante alguns anos, ela fez assistência no Rally da Baja Aragon. Servia como assistência mecânica. Curioso. Podemos incluir isso em funcionamento. Também é tão fácil ligar? Sim. Só precisa apertar o botão. Vamos ver aqui. Ah, entendi. Foi o próprio exército que fez isso. Essas marcações... Está bonito, né? Não tem o contato aqui como os M38. E teríamos que puxar um pouco... Starter? Meu Deus! Todos os carros pegam de primeira? Em de primeira, sim, sim. Acho que vou levar meus carros para você consertar, hein? Porque você é fera, cara. Aqui vemos a instalação elétrica do painel. Se você apagar a luz, vai dar para ver melhor com a luz vermelha. Não sei se dá para ver, para não incomodar a vista. Vou desligar. Senão a gente vai se intoxicar aqui. Agora o que vamos fazer é empurrar para frente. Veja atrás que estão as macas. Você conseguiria mover com o carro andando? Sim, mas preciso verificar se não há nada embaixo para evitar danos. Sim. Tem algo. Acho que o escapamento é lateral, certo? Sim, sai pela lateral traseira. Como sai pouco toda vez que eu ligo, faz um pouquinho de... fumaça. Está com pintura original, bonita e com arranhões. Apareceram as marcações da cruz vermelha. Aqui dá para ver um pouco como era a cruz com um fundo branco. Apareceram marcações por aqui. Amarração aqui. Também. E aqui vamos ver por... dentro. Passe por aqui se quiser. Mark, isto é a escada para... subir original também. Uau, aqui tudo é de ferro, né? Sim, com a combinação maca. Aqui está colocada a maca. Sim, e a de baixo eu tenho aqui dobrada, pode levar 4 macas. E foi isso que baixamos da... escada é a cadeira onde o médico ia sentado, viu? Nossa, aqui o médico da ambulância ia sentado. Ou funções, sim, escada e cadeira. Como curiosidade, ela está registrada como tendo 9 lugares, e isso conta como um. Já precisa de carteira de caminhão no lugar? Não. Isso é menos de 3.500 quilos. E com a categoria B, você pode dirigir perfeitamente. E se você abaixar essa peça daqui, abaixar, vai ficar como está desse lado. E para poder transportar tropa, soldados sentados, eles sobem por... aqui. E você pode sentar aqui e é bastante confortável. Tem tipo... curiosidade, respiração, ventilação, que funciona tudo. E o... outro. Tem aqui uma luz para sinalizar a entrada da ambulância, mas em vermelho, para que o inimigo não visse a luz. Também original. E isso que resta aqui é muito legal, muito raro de ver. E espera que eu suba, sim, boa hora. Oi, talvez seja melhor que apareça... luz. Aqui tem a luz para operar, digamos. Nossa, um foco original que se move. E seria a luz? Quais recursos o médico tinha na ambulância? Minha nossa, original. Para o caso de precisarem te operar, a luz é bem pequena. Hoje em dia, você vê uma ambulância e está salvo. Essa ambulância não garantia salvação. Que nada. Aqui também podemos ver a porta para separar o compartimento. Um motorista de madeira com uma ventilação e uma janela também original. E como curiosidade,
tem um aquecedor a gasolina, igual aos das campers. Aqui embaixo tem um aquecedor que pega a gasolina do tanque e... funciona. Não me lembro como é pra... Marta. Incrível. Mas silencioso não era, né? Não era. Talvez a luz fosse para que os inimigos não te vissem, mas pelo barulho eles sabiam onde você estava, né? Olha isso já com o aquecedor ligado. Sim, sim. Um pouco perigoso, porque é a gasolina, não a diesel. Já. Aqui está e não... Uma das coisas que não contamos para vocês é que o M38, e não sei se o M38A1 foram para a Guerra da Coreia, e alguns também para a Guerra do Vietnã. E os emuts aos quais ele se refere são os da Guerra do Vietnã. Então, vamos ver. Este seria o M151A1. Este está impecável. A única coisa que falta montar é o vidro do para-brisa. Este é igual ao que usamos para dar uma volta. De motor, é tudo idêntico. Muda algumas coisas no sistema de combustível. E aqui, a questão dos piscas é um pouco diferente. Depois, vamos compará-los. E estes foram projetados para ir para a Guerra do Vietnã e, posteriormente, alguns na Guerra do Golfo. E vejo que você tem aí também outro modelo. Este e este são iguais, mas este está para restaurar. Já estou vendo. Agora tiramos o motor. Estamos preparando todo o túnel de transmissão para instalar um motor que já esteja pintado e tudo mais. Estes, por exemplo, vêm do deserto. Estavam no deserto, acho que dos Emirados Árabes ou por aí. Vocês compraram de lá? Bom, a gente comprou aqui já, mas trouxeram de lá, certo? Com um caminhão. Foi uma manhã super interessante. Aprendemos sobre as diferenças dos jipes. Te conhecemos. Vejo que você sabe muito sobre esses veículos. E muito obrigado. Bem, nunca se sabe tudo, né? Sobre esses veículos, há muito o que aprender. Muito obrigado por esse momento tão agradável a você. E por ter te conhecido, porque realmente só te conhecia de vista. Mas agora, já posso te certificar como um apaixonado por Jeeps. Sim, muito obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desta semana. Até logo. Ou por hoje é só. Em breve estará em nosso site www.marsgarage está à venda, então não percam. E para terminar a visita, me levam até meu carro em um... Em 38. Vamos, tudo é um alimento em comparação com o mundo. Sim. O motor é mais suave do que este. Já é mais carro, sim, mais moderno. Uia! Polícia, será que vão nos informar algo? Não. Esperamos que sim. Não, carteira, já não tem mais. Hahaha, o M e o T já tem 4 marchas. Este ficou na terceira. Mas também não precisava de mais.
guerra, mas podem ser usadas perfeitamente para circular pela cidade moderna. Sim. Sim, diversão garantida. Isso não é só andar pela cidade para fazer um favor, é totalmente super divertido e você fica com mais vontade de sair para fazer tarefas com a esposa. Então eu recomendo que vocês comprem um desses jipes para fazer as tarefas normais do dia a dia. Pela cidade. Agora sim me despeço, nós nos despedimos. Muito obrigado, tchau.